quem é Big Daddy e por que American Horror Stories New York City é uma das melhores e mais aterrorizantes de todos os tempos, eu conto pra vocês. E que fique claro que esse vídeo vai ter alguns spoilers, até mesmo porque eu vi que muita gente ficou confusa com o final da temporada, então é uma forma também de elucidar algumas questões. Primeiro, uma temporada extremamente corajosa, uma vez que ela se situa nos anos 80 ali, no auge da epidemia de AIDS e com praticamente todo o seu elenco LGBT. E não daquela forma estereotipada, né? Todos ali você vê inúmeros casais, homens gays, homens normais como eu e você, que representam muito bem essa comunidade. Uma coisa também bastante interessante, é exemplo que Mulher Hulk faz muito bem, de colocar sua protagonista vivenciando problemas comuns e oriundos do seu universo feminino. American Horror Stories faz isso também muito, de forma incrível, né? Realmente você está vendo uma população LGBT, né, tendo que lidar com problemas oriundos do seu universo. Isso é determinante, muito corajoso. Como eu disse, por fazer isso de uma forma muito real. Então quando começa a temporada ali, você tem literalmente o serial killer, né? O assassino Muay Thai que droga suas vítimas. E aí você tem a figura do Big Daddy ali que aparece também, entendeu? E aí você fica literalmente em dúvida, você fica sem saber se eles trabalham juntos, se em algum momento você fica achando também que o Big Daddy pode ser uma coisa sobrenatural, alguma coisa assim, alguma vítima, né, que está tentando se comunicar, alguma coisa assim, mas você fica literalmente sem entender, entendeu? E a trama vai seguindo, conduzida ali de forma brilhante pelo Dino e pelo Patrick. Queria salientar aqui que o Dino, feito pelo Joe Mantello ali, ator incrível, fantástico e que conduz praticamente toda a narrativa dessa história. E aí, ou seja, aparentemente parece que você está lidando com uma situação, entre aspas, até clichê, né? A gente está lidando com serial killer e tal. Até quando chega no ápice ali dos 2 episódios finais e você entende que o grande vilão não é um serial killer, não é uma coisa, né, um fantasma, uma entidade, alguma coisa assim sobrenatural. Não, é o vírus da AIDS. Cara, isso para quem viveu, né, eu sou de 75, ali no 81, 82, eu tinha 7 anos de idade, eu tinha, né, já começava a ter consciência do que estava acontecendo. Inevitavelmente a gente viu o Cazuza a cada semana definhando a olhos vistos em cada programa de TV que ele participava. Inúmeros amigos começavam a perder entes queridos e tal. Foi uma coisa que realmente mudou a nossa vida, literalmente nossa vida sexual. Eu venho de uma geração que literalmente iniciou sua vida sexual já com preservativo. Que hoje em dia, muitas vezes, a galera mais jovem se sente muito incomodada, né, um problema, o uso de preservativo. Eu venho de uma geração que foi tão traumatizada pela epidemia de AIDS que pra gente sempre foi comum, ser literalmente educado, né, era inconcebível sexo sem proteção. Justamente pelo que foi essa epidemia. E a série é fantástica até por conta disso. Ela consegue ser extremamente verdadeira, né? Mostrar pra vocês ali, tipo assim, no início aquela dúvida, não sabia o que era, entendeu? Muitas vezes achava que era um tipo de pneumonia que estava matando e tal, até se entender que era um vírus, até entender que a transmissão era sexual, aí teve aquela, todo aquele preconceito de imputar para o público gay como se fosse uma doença gay, né? Até você ter as primeiras mortes de mulheres, as primeiras mortes de heterossexuais, entendeu? Todo o ativismo necessário. A Madonna foi determinante, por exemplo, para poder cobrar das autoridades, cobrar da parte médica uma solução, entendeu? E a série ela é precisa, cara. Ela vai mencionando a primeira aparição do AZT, os primeiros coquetéis e tal. E aí é muito surtado, cara, quando chega nesse final dos 2 últimos episódios, como eu disse, que você entende que o Big Daddy nada mais é do que a representação física do vírus. Cara, isso é muito inteligente, isso é muito foda. Por isso que você entende que alguns personagens transitavam, encontravam com o Big Daddy e muitas vezes não percebia. Você falava assim, o que está acontecendo? Porque já estavam infectados. Você tem um ápice ali naquela cena quando o Big Daddy começa a cavar inúmeros túmulos e você vê aqueles tantos de homens gays caindo, entendeu? Cara, e aí corta ainda para aqueles momentos, vamos dizer assim, finais de pacientes extremamente debilitados. Não me lembro de alguma produção que foi tão crua, foi tão verdadeira, foi tão agressiva em retratar os momentos finais ali de um paciente com AIDS. Então, tipo assim, é uma série que, vou ser sincero, pelo menos pra mim, bateu demais mediante, né, não só por eu ter vivenciado na época isso, por mais que eu era uma criança, mas eu tinha, né, você já tinha noção do que estava acontecendo, entendeu? E pelo fato de realmente você colocar o Big Daddy como uma representação física do vírus. Achei isso de uma forma muito inteligente. Você vê as situações, por exemplo, quando o Gino começa a trocar soco na cara com o Big Daddy, literalmente lutando contra a doença, ou de uma forma como ele aprende literalmente a conviver com o Big Daddy. Ele tá lá escovando o dente,
vendo o Big Daddy lá atrás, ou seja, tô tendo que conviver com o vírus, até quando chega uma forma inevitável que você tem que aceitar literalmente a sua morte ali. Outra situação que é muito chocante, quando você vai ver essas pessoas, né, esses personagens LGBTs que vão literalmente encarando o seu final ali, sua morte, e eles vão descobrindo que o Big Daddy, muitas vezes, quando você tira a máscara, ele é a visão, o rosto do cara que te infectou, entendeu? Cara, que coisa foda, que coisa traumática, agressiva. Inevitavelmente, quando você acaba os 2 episódios finais, você tá angustiado, você tá triste, você tá com aquela carga emocional muito grande, mediante essa obra de arte, como eu disse, que é muito crua, muito forte, muito corajosa e inteligente, né, por te apresentar todas essas questões, levantar essas bandeiras necessárias. É um grande serviço para a comunidade LGBT, essa temporada de American Horror Stories. Notas para ela? Nota máxima, não só porque ela representa, mas como eu disse, o lance de colocar ali uma representação física do vírus e ele ser o grande vilão da história, cara, isso nada pode ser mais amedrontador. É diferente quando você tá vendo ali um serial killer, uma coisa fantasmagórica, não. Ali é uma coisa palpável, uma coisa que realmente pode acontecer comigo, com você. Por mais que a AIDS está sob controle, ainda existe ainda, entendeu? E para quem viveu essa situação, viveu essa época como eu, cara, isso é um soco na cara, isso é tipo assim, é muito agressivo. Você começa a se recordar de inúmeras situações que foram realmente tristes, né? O descaso, a negligência da polícia, a negligência da comunidade médica, tal, tanto que essa comunidade teve que brigar, teve que ser ativista. A Madonna foi determinante até por ter pedido 2 bailarinos, entendeu? Então, ou seja, quando você vê ali o Gino nessa toda essa situação, fiquei impactado, fiquei impressionado com o cuidado, com a precisão, né, dos fatos, de toda a situação ali. Realmente um grande manifesto, vamos dizer assim, em relação a tudo que aconteceu. Então, nota máxima, nota 5, e eu espero que todos vocês confiram American Horror Stories New York City para ver o que eu estou querendo dizer, que é realmente uma série fora do normal e extremamente inteligente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.